Boa noite, dando início a mais uma live do IARGS. Semana passada eu estive ausente das nossas lives, tive alguns compromissos pessoais, então não fiz a tradicional live de terça. Terezinha, minha fiel escudeira, nossa parceria, funcionando como sempre, me substituiu, foi ótimo. E agora essa semana recomeçando. Boa noite, Terezinha, tudo bem? Hoje, então, nós teremos a ilustre presença do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer. Mas começaremos com uma breve fala da doutora Sulamita, presidente do IARGS. Eu já vou de pronto começar a convidá-la a participar. Vamos achar aqui, doutora Sulamita. Ela que vai fazer um convite a todos vocês que estamos assistindo, falar sobre os cursos de atualização que o IARGS está oferecendo agora para essa finalização de ano. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite, Ana Amélia, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria conversar com todos. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma saudação especial ao nosso presidente. Vamos ter que sair. Não, eu estou lhe ouvindo bem, doutora. Ah, saiu. Vamos chamar de novo a doutora Sulamita, então. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. Aqui. Vamos ver agora se dá certo. Então, lembrando que a doutora Sulamita vai fazer um breve convite a todos que estão assistindo sobre os cursos de atualização do IARGS, agora para finalizar o ano. Ela já está entrando. Ela também que vai nos falar com quantas pessoas nós já estamos, quantos seguidores nas nossas redes sociais. Boa noite, Regina. Boa noite ao Dr. Breyer, que já entrou aqui. Eu estou tentando me comunicar com a doutora Sulamita, Dr. Breyer, e já lhe chamo, tá certo? Ela quer fazer um convite a todos que estão assistindo para que participem dos cursos de atualização do IARGS. Nós temos amanhã, se não me engano, começa um curso de Direito Tributário, do Planejamento Sucessório em Direito Tributário, e também teremos um curso de Direito Ambiental. E ela que vai fazer esse convite. Não está conseguindo participar, vamos ver, vamos tentar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo. Tá conectando, vamos aguardar, ver se ela entra. Agora acho que vai dar. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda. Estou lhe ouvindo bem e lhe vendo bem. Bom, que Sim. Bom. Então, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso grande em todos os sentidos, presidente da nossa OAB, Dr. Ricardo Breyer. É uma alegria, uma satisfação muito grande tê-lo aqui nas nossas lives, Dr. Ricardo Breyer. O Dr. Ricardo Breyer, como a gente sabe, está fazendo uma gestão muito boa, preocupada na defesa dos interesses dos advogados e da sociedade em geral, e falando forte quando é necessário na defesa, especialmente quando alguns direitos são violados. Então, é uma alegria tê-lo aqui. Também quero saudar a doutora Ana Amélia. Eu estou muito preocupada em perder a Ana Amélia para a Globo, isso sim. A doutora Ana Amélia, a nossa diretora do Departamento de Integração, que está conseguindo fazer uma grande integração em todos os setores e com as pessoas, especialmente os novos associados do nosso instituto. A nossa jornalista Terezinha Tarcitano, que está fazendo um grande trabalho de comunicação. E não posso deixar de saudar também os nossos funcionários, a Maria Terezilda e a Gabriela, que trabalham tanto para que tudo dê certo. Mas o nosso IARG está com uma programação cultural intensa, porque eu sempre digo, porque nós fizemos um trabalho conjunto, toda a diretoria trabalha, os departamentos estão trabalhando, as pessoas estão participando de lives, de videopalestras, estão escrevendo artigos importantes. Hoje mesmo, hoje, dia 17, nós agora estamos aqui com esta live maravilhosa do nosso presidente da UAB.
E dia 17 é tanta coisa. Doutor Ricardo Bre, Advocacia Virtual e Justiça Digital. Mas também tivemos o grupo de estudos de Direito de Família, a doutora Paula Silveira Triquez, que fez uma videopalestra que já está no YouTube hoje, Pensão por Morte Pós-Reforma. E tem também um artigo da doutora Cristiane Neri, publicado no nosso site e blog, Reforma Tributária. Agora é o momento. É importante também saudar a Caixa de Assistência, porque a Caixa de Assistência está patrocinando as nossas lives. O doutor Pedro Alfonsini e toda a sua diretoria. Também eu vou saudar de forma especial a doutora Claridê, porque a doutora Claridê participará de uma das lives, se não me engano, dia 24 ou 25. Exatamente, dia 24. Gustavo, e o doutor Gustavo Ilken, que é o tesoureiro da Caixa, nosso associado, que também já está planejando um grande curso de Direito do Trabalho. Então, sintam-se saudados. E agradecer a todos os que têm colaborado tanto com o nosso Instituto. Bom, amanhã, isso é muito importante, amanhã começa um curso que se chama Aspectos Tributários no Planejamento Sucessório. Esse curso foi organizado pela doutora Alice Greck, nossa vice-presidente, e pelo doutor Roberto Marrone Neto. Amanhã já vai começar às 19 horas e o primeiro tema vai ser abordado pela doutora Aliane Bestetti, nossa diretora, Casamento e Responsabilidade Patrimonial. E aí todos os temas são importantíssimos e vão até o dia 27. Então, sociedade empresarial, direito sucessório, imposto sobre renda, planejamento sucessório como aspecto de planejamento tributário, entre outros. Este curso é preciso se inscrever. Bom, também eu vou convidar a todos, para o dia 24, aqueles especialmente o que se interessam pelo direito tributário, nós vamos ter um seminário do CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu faço parte do CARF, do Comitê de Seleção e Avaliação de Conselheiros. Eu represento a OAB. E nesse dia, no seminário do CARF, o dia 24 de novembro, nós vamos ter um painel, às 14h30, nulidades no processo administrativo tributário. E eu vou ser uma das palestrantes, das painelistas, que é o termo certo. Então, imperdível, então, esse, hein, doutora? Estão todos convidados e quem quiser maiores detalhes, vê no nosso site e no nosso blog, que estão todos os detalhes. Eu não poderia deixar de falar num curso, num evento muito importante, que vai ocorrer o dia 30, o futuro do direito ambiental na pós-pandemia. É o tema importante, porque todo mundo está preocupado com o direito ambiental. E, graças ao grande trabalho da doutora Alessandra Lemming, que é diretora do Departamento de Direito Ambiental, nós vamos ter o doutor Michel Prier. O doutor Michel Prier é uma grande figura, eu acho que é um dos maiores, é o maior. A minha filha não diz que é uma, diz que é o maior. O maior. É o professor emérito de Direito da Universidade de Limoges. Ele vai falar da França. Vai ser maravilhoso. E o doutor Paulo Afonso Leme Machado, professor, advogado e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, todo muito conhecido. Isso será segunda-feira, o dia 30, das 14 às 15h30. Este aqui está aberto a todos os interessados. Sim, esse é só acessar o canal do YouTube, né, doutora? É só acessar o canal do YouTube. E quinta-feira, o dia 3 de dezembro, das 14 às 15h30, nós vamos ter a doutora Vanesca Cuselato Prestes, que é a nossa associada, procuradora do município de Porto Alegre, a doutora Marília Longo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, e o doutor Anísio Pires Gavião Filho, procurador de Justiça e coordenador do curso de mestrado da FMP. Então, vai ser um curso, eu acho que imperdível também. Sim, maravilhoso. Acho que todos estão convidados, é um curso do momento, porque há uma preocupação muito grande com o direito ambiental, neste problema todo que está vivendo o Brasil, nesta pandemia, nestas queimadas, e na necessidade que nós temos de fazer com que oferecer um mundo maior
para as novas gerações. Então, por tudo isso, eu acho que todos esses dois cursos, cada um dentro do seu enfoque, são excelentes, porque é um trabalho que todo mundo está fazendo com boa vontade, com engajamento, assim como todos, como tu fazes, como todos os que estão se doando para o nosso Instituto. É por isso que a nossa atividade cultural está maravilhosa. Doutor Breyer, novamente, seja bem-vindo, muito obrigado, é uma alegria tê-lo aqui. Ana Amélia, parabéns pela forma como tu conduz essas lives. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, pela sua fala, pelo seu convite. Reitero, então, as palavras da doutora Sulamita para que todos participem, tanto do evento de direito ambiental quanto do evento de direito tributário. Lembrando que todas as informações podem ser obtidas no site do IARGS, www.iargs.com.br, ou através do YouTube, ou ainda do blog IARGS. iargs.blog, acho que é. E agora a Terezinha coloca aí o blog, que eu não sei o endereço certinho. Doutora, vou então desconectar contigo para chamar o doutor Breyer, então, para começar a live, tá bem? Tá certo, tá bom. Obrigada, tchau, tchau. Bom, então agora vamos convidar o doutor Breyer para participar. Vamos achá-lo aqui. Eu vou ter que colocar aqui pelo nome. Só um momentinho aqui. Só um pouquinho, pessoal, que eu tô aqui. Já achei o doutor Ricardo Breyer aqui. Tá. Só um minutinho. Tá, agora vai. Então, hoje o doutor Ricardo Breyer, que é presidente da UAB Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Ana Amélia, boa noite tudo bem? A todos que estão aqui nos acompanhando. Estava acompanhando a doutora Sulamita, Ana, como é uma pessoa incansável, né? Sim, nas atividades culturais, sempre tendo a sua forma agregadora, sempre tendo na sua essência levar informação, que é um dos temas muito importantes para que a gente possa cada vez mais se qualificar no debate. Realmente, quando ela esteve na Secretaria-Geral, depois eu assumi a Secretaria-Geral, onde ela ficou por 2 gestões junto com o presidente Lamáquia. Isso foi muito gratificante, os seus conselhos a mim, e que para a gente pudesse tocar todo o trabalho na Secretaria-Geral e qualificar cada vez mais a nossa instituição OAB, mas muito passa por ela nessa renovação que nós tivemos em 2007 e o enfrentamento da organização institucional da casa administrativamente. E eu fico muito feliz de ouvi-la e vê-la sempre. Saudades dos almoços, né? Aqueles almoços nossos maravilhosos que nós não temos. Vamos ter, talvez. Espero que em breve. Mas, tomara, enfim, né? Mas, enfim, que bom estar com vocês novamente e ver muitos colegas entrando aí na live também. Colegas da OAB, conselheiros, presidentes, caixa de assistência. Como é bom conviver com todos esses grandes homens e mulheres que nos ajudam a levar adiante a nossa instituição e a nossa missão de representação da advocacia. Maravilhoso. Doutor Breyer, eu tenho aqui o seu currículo. Vou dar uma rápida leitura. Então, doutor Ricardo Breyer, presidente da UAB Rio Grande do Sul, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, especialista em Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC, e em Vitimologia pela Universidade de Sevilha, também na Espanha. É consultor internacional do Center of Economic Penal Studies, em Nova York, Estados Unidos, acadêmico honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro da Associação Internacional de Direito Penal em Paris, França. Deixa eu descer aqui. Perdi. Só um pouquinho. Mas tá bom já. Tá ótimo. Bom? E desde 91 atua nas matérias de crimes econômicos, né? E o escritório é um dos mais antigos nessa área. Perfeito. Sim.
E hoje nós vamos conversar sobre a advocacia virtual e a justiça digital. Doutor Breyer, a sensação que eu tenho é que eu fui assim, empurrada. Vamos lá, agora tu vai ter que aprender e não tem voltar para trás. É assim? A pandemia nos acelerou um pouquinho entender essa sistemática da virtualização da justiça ou da digitalização da justiça. E eu tenho visto e analisado a advocacia da capital, do interior do Brasil, a respeito das reflexões sobre esse tema. Nós temos recebido informações do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de querer fazer uma justiça digital, 100% digital, aquilo que o ministro Fux, que hoje é o presidente do CNJ e do Supremo, 5 pilares, um deles é a justiça 100% digital. Mas me parece que eu tenho visto que nós estamos com poucas informações. Parece que essa ausência de informações nos faz perdidos, como tu disseste, será que eu tenho que aprender? Aí eu vou numa segunda pergunta, o que aprender? Sim, o que aprender, exatamente. Aonde eu posso buscar subsídios nesse tema? Nós temos confusões, por exemplo, justiça online, justiça digital é a mesma coisa que advocacia virtual? Qual o papel que tem o advogado na justiça online virtual? O que o mundo pensa sobre isso? Quais as justiças do mundo estão trabalhando essa temática no sentido de virtualizar, né, a justiça? Então, eu começaria assim, Ana Amélia, colocando um pouco, talvez, de ordem nessa discussão. Perfeito, perfeito. Em primeiro lugar, vamos falar da justiça digital. Depois, um outro tema, advocacia virtual, que vai complementar isto. São duas coisas diferentes, são dois conceitos estruturais diferentes, são ações completamente que se interligam, mas com conceitos estruturais definidores diferentes. E isso que nós temos que ter essa noção. Quando eu falo em justiça digital, eu não posso falar em advocacia virtual ou digital. São funções diferentes. Nós, ainda advogados, continuamos tendo o protagonismo constitucional do artigo 133. A pandemia acelerou o processo de discussão a respeito da virtualização e da justiça online. E todos fragilizados com a pandemia, por N motivos, seja por questões econômicas, seja me ajeitar aqui, seja por questões, seja por questões emocionais também, né? De saúde também. De risco, saúde física, e como a Caixa tem feito um grande trabalho, e mental, né? As pessoas elas ficaram fragilizadas. E a advocacia e advogado, homem e mulher, advogado também é um ser humano e tem as suas fragilidades. E é lançado isso de uma vez por todas, esses conceitos da virtualização da advocacia e da justiça digital. Pois bem, começamos com a pandemia a discutir justiça digital? Não, acho que vem sido momentos de reflexão a respeito da evolução da justiça no âmbito digital. Se há pouco tempo atrás nós vamos ver, nós nos comunicávamos por telefone ou por uma petição escrita nos processos. E, consequentemente, nós temos que ponderar que houve um avanço da tecnologia em benefício da justiça e dos advogados, que foram as plataformas criadas de procedimentos para ampliar o acesso à justiça. Por exemplo, o e-mail. Sim. Isso facilitou bastante, uma coisa muito simples, mas facilita, né? E em tempos de pandemia, tanto na justiça do trabalho quanto na justiça estadual ou federal, muitos advogados se comunicam por e-mail. Se nós temos problemas, se nós temos hoje, como temos problemas muitos de acesso da advocacia por e-mail, é um problema estrutural da instituição, do Poder Judiciário, não do e-mail como uma plataforma de comunicação. Sim. Isso facilita. Se nós operarmos bem, e isso vai amadurecendo.
Talvez a Exato. justiça estadual hoje, ela passa por um processo diverso da justiça federal e da justiça do trabalho. Né? A justiça estadual, através do presidente Voltaire, tem se empenhado num dos temas mais difíceis neste momento, que vem a ser a digitalização dos processos físicos. Sim. Então, isso, consequentemente, tem gerado um esforço imenso para que possa esses processos todos do papel se tornarem digital, eletrônico. Virtuais, que vai facilitar muito a vida, né? A vida Com de certeza. todos, como funciona, por exemplo, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, ou no Estado de Santa Catarina e Paraná, que deram um passo Sim. à frente nesse tema. Então, o e-mail, a própria questão do trabalho remoto que a pandemia trouxe para nós todos, que muitos não reclamam da Justiça Federal através do sistema do processo eletrônico, do EPROC, está andando, as comunicações por e-mail, né, as questões dos processos estão andando. Então, o processo eletrônico também é uma novidade na Justiça Estadual. E ela está com um caminho, a Justiça Estadual está amadurecendo cada vez mais esse tema. E vai vencer etapas. E talvez o maior desafio seu é, primeiro, digitalizar os mais de 3 milhões de processos. Sim, isso é um trabalho sem fim, praticamente. Né? Segundo o presidente Voltaire, e tenho conversado com ele, com toda a sua equipe do tribunal, o desembargador Meixa tem sido uma pessoa também fundamental nesse diálogo com o tribunal, né? E assim com a corregedora da desembargadora Vanderlei, eles estão otimistas para 2021 tudo estar digitalizado. Temos aqui alguns comentários, eu não sei se o senhor consegue ler, ou quer que eu leia os comentários? Do doutor Fabrício Fai, está dizendo que a Justiça Estadual está iniciando o caminho, que é do trabalho de judiciário, e o doutor Tiago Kidrick dizendo que na Federal também os pagamentos pelo pedido de TED, proposição da UAB Rio Grande do Sul, destacando então, essa ajuda da UAB. Isso é a justiça, digamos assim, tecnológica virtual. Claro. E que ela facilita muito essa advocacia. Então, a pesquisa da jurisprudência online, veja que, Ana, que avanço. Eu me lembro quando eu ia no Tribunal de Justiça, ou do Tribunal de Alçada, eu tinha que ninguém sabe disso, muitos não sabem, a geração nova não sabe. Acho que no Tribunal de Alçada eu nunca fui, doutor. Porque eu atuava em Pelotas, aí não tinha como chegar aos tribunais, né? Mas no Tribunal de Justiça, sim, fui pesquisar já depois em Porto Alegre, ia pesquisar direto na biblioteca. Isso, e aí a gente vê naqueles fichários. Nós não tínhamos catalogado os dados, e esses dados entraram dentro de um sistema que hoje o advogado, em qualquer lugar do mundo, ele acessa a pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado, claro. do STJ. Então, isso são reflexões e ponderações importantes. Então, aquele primeiro conceito, a tecnologia não veio para facilitar a vida do advogado ou da cidadania. Sob esse aspecto veio, né? Veio. Os e-mails, o fax, a internet e as pesquisas. Sim, isso tudo ponderou de uma certa forma importante. Então, essa estrutura de funcionamento, de percepção da justiça no seu procedimento é importante. Agora nós estamos entrando numa outra fase, baseado muito pelo que o CNJ está dizendo, é a justiça online. E o que é a justiça online? A justiça online não tem nada a ver com essas proposições tecnológicas que nós falamos agora. Sim. Essas proposições são acessos à justiça através da facilitação do processo eletrônico, dos canais de comunicação, e-mail, né? E também do centro de pesquisa a respeito dos dados de como estão julgando os desembargadores. Facilitou 100%. O mundo agora traz uma novidade, ou seja, o que tem na iniciativa privada, que são as reuniões através do que eu tenho aqui dos métodos de soluções e conflitos, mediação e arbitragem, o setor privado tem feito muito isso. Porém, o que tem na justiça, nós não temos isso caracterizado ainda. E isso faz com que nós tenhamos ações e milhões e milhões e milhões de ações.
Sim. O que se quer fazer, e que a gente tem apanhado dentro do mundo, é que a gente possa, através das cortes da Inglaterra, da Espanha, da Itália, que estão também iniciando sistemas, outras mais avançados, como Singapura, Japão, já estão construindo plataformas que facilitarão determinadas matérias na justiça. Então, primeiro mito, justiça online não vai ser 100%. Não serão todos os procedimentos, por enquanto, nesta fase da civilização tecnológica, todos os procedimentos serão online. Não. O que nós temos visto em cortes em literatura americana, literatura israelense, é no sentido de uma corte online com 3 etapas fundamentais que eu tenho aqui, importantes, através de várias obras, e de Orna Heine, que é uma pesquisadora e tem um livro chamado Digital Justice, Justiça Digital. Ela coloca 3 critérios que modificam a justiça tradicional para a justiça online em determinadas matérias. E o que nós temos visto comparadamente é muito nas ações de conflito, nas ações de mediação, nas ações de arbitragem, pegar esse sucesso do setor privado e transportar ele para dentro do judiciário, como nós já temos alguns casos aqui, até do nosso desembargador Wein, que tem feito uma composição online através de sociedades de advogados que entram em conflitos. Então, o que seria este cenário de cortes online, que chama a literatura sobre isso? A primeira delas, que eles dizem assim, é a mudança do cenário da justiça, de um cenário de local físico para um local virtual. Ou seja, nesta matéria que vai ser eleita, qual a matéria que nós vamos usar a justiça online? Não para tudo, mas para alguma matéria, principalmente essas matérias de conflito, ações de massas, nós temos como consequência a saída daquele tradicional encontro da advocacia dentro da justiça para um local virtual. E todo o aspecto físico que nós temos dentro da justiça, o emprego da tecnologia vai permitir a transferência desta prestação jurisdicional para o ambiente virtual. Então nós saímos do ambiente físico e a justiça presta uma mudança para o ponto virtual, diminuindo o tempo do processo e diminuindo o custo do processo. Então isso são coisas positivas, porque um dos argumentos para a justiça online nessas ações de massas, de conflitos generalizados, que são mais questões objetivas, é o argumento econômico, né? Redução de custos judiciais. Claro. Isso tem dado certo dentro dos países que têm vivenciado isso. E, acima de tudo, faz com que nós tenhamos que nos atualizar nessa temática. E, atualizando essa temática, o acesso ao tribunal fica mais fácil. Porque o objetivo da justiça online é que todos possam ter acesso, o que diferentemente facilitado do que, de alguma forma, fisicamente. Né? Então, facilitar em qualquer lugar. Então, consequentemente, nós teríamos esse primeiro critério, o critério da mudança do local físico para um local virtual, até híbrido, podendo em determinados casos. A segunda questão, e aí que vem um pouco da tecnologia, não digo pouco, muito, vem a questão do abandono da noção para mediar as relações humanas, ou seja, o abandono de relações humanas em determinados temas, que seria a intervenção humana. Seriam dados de processos automatizados que facilitam a agilidade do processo através de intimações automáticas, né, após uma decisão judicial, por exemplo, Sim. ou indicar soluções naquele caso, através de precedentes aplicáveis ao caso e conduzir a decisão à redação final. Então, nós temos uma automatização. Por exemplo, eu estou com juros no banco, por exemplo. Isso é uma matéria objetiva. E eu tenho o meu caso. E aí a justiça online oferece a saída, ou seja, dentro de um patamar, dentro de um critério estipulado, e se constrói, através da automatização de dados, todo um arsenal de soluções para o caso. E aí a justiça entrega isso. E aí, de alguma maneira, a gente possa fazer aí algoritmos, que são a questão dos dados, importante isso, poder ter uma solução, esse caso, através de uma mediação ou através de uma intermediação. O que significa dizer isso? Uma parte pode requerer X, mas toda a história deste caso baseia-se em Y.
a solução das decisões. Então, rapidamente se entrega isso. E alguns países europeus, como a Inglaterra, as pessoas, através dos advogados, fazem isso rapidamente, não através de um processo, etc., de procedimento, mas por questões de e-mail, por exemplo. Sim. E apresenta as soluções para a outra parte. A outra parte também por e-mail resolve, nessa questão de intermediação, apresentar uma solução, e isso vai chegar à justiça para que um magistrado já veja as ponderações de cada um e adapte isso a todo o banco de dados, de automatização de dados que se tem a respeito desse caso. Olha, o Brasil tem mais de 100 milhões de processos. Olha o número de dados que nós temos, de casos Sim. semelhantes que nós temos, que isso pode ser resolvido rapidamente. E aí nós temos aquilo que são os precedentes online, enfim, que poderiam perfeitamente ajudar. Então, esse é o critério. E a terceira grande mudança que se vê, então a primeira mudança sai do local físico, passa para o local virtual. Passa de uma intermediação humana, num primeiro momento, para uma intermediação judicial online, onde as partes se movimentam muito mais trabalhando com os dados da justiça a respeito daquele dado. E terceiro momento é a passagem da resolução do conflito, que significa ter todas as informações necessárias para orientar e prevenir também novas disputas. Ou seja, aquelas decisões elas servem de valorização dentro de um sistema de coleta de dados, utilizando todas as informações existentes para prevenir, ou seja, evitar acesso à justiça. Isto tem acontecido, em muitos casos, através de plataformas digitais pelo mundo. Matérias de consumidor, por exemplo. O nosso gaúcho, Luciano Tim, que foi secretário nacional de Direito do Consumidor, ele criou uma plataforma de resolução dentro da linha de consumidor. Isso é muita ação, é muita questão física, muito papel, é muito processo eletrônico em cima disso, ao passo que nós poderíamos criar plataformas de resolução de uma justiça online para essa temática e trabalhar e resolver. E isso tem dado, tanto que o ministro Dias Toffoli, agora em 2020, lançou, acho que todos sabem, o plano de transformação digital, que seria um projeto de renovação da justiça a partir da implantação da tecnologia de soluções de conflitos. Então se cria essa plataforma, aí se criou a implantação do sistema Vitor, que imprime mais celeridade na apreciação dos recursos extraordinários do país, cabendo mencionar o sistema de pretensão ainda maiores, softwares envolvidos nisso. Então a justiça está se usando a tecnologia para fazer essa forma de solução mais rápida de conflito. E agora, recentemente, nós temos a resolução 345 do CNJ, que dá um passo importante, que significa dizer o trabalho da justiça 100% digital, tornando ela remotamente, todos os atos dela remotamente. Isso significa intimações por WhatsApp, intimações por e-mail, enfim, e abandonando aquela estrutura toda tradicional do oficial de justiça, que vai se perder no tempo, né? De algumas proposições. E esses são os passos que nós temos da justiça online a ser desenvolvidas e que estão sendo desenvolvidas e que são plataformas, e a doutrina entende, em virtude do grande número de procedimentos, uma maior agilidade na solução dos conflitos. Não pode esperar 5, 6, 7, 10 anos para resolver esses conflitos. Imagina se nós tivéssemos uma plataforma, né, Tiago, que está nos ouvindo dentro do INSS, por exemplo, que pudesse resolver o problema de perícias ou os problemas de ações pontuais, cobranças, consumidor, como eu falei, né? Outros temas dificilmente ainda terão que amadurecer, que é na área criminal. Nós não podemos ter uma justiça online 100% na área criminal. É difícil, né? Não tem como. Algumas matérias da Justiça do Trabalho podem ser dentro dos temas de conciliação. Na Justiça Federal também, na Justiça Estadual também, como nós temos lá o juizado, que aos poucos também vai sumir, né? No sentido também de nós fazermos uma questão online, né? Que nós temos tido audiências online hoje para, de alguma forma, poder resolver problemas pequenos, que nós, juizado especial de pequenas causas, online, advogados fazendo sustentação oral no tribunal, usando a tecnologia da plataforma, colegas que eu visitei as 106 subseções virtualmente
E vi colegas dizerem para mim, presidente, por favor, mantenha essa estrutura tecnológica, porque eu sou aqui do interior, tenho limitações, e nunca fui ao tribunal fazer sustentação oral porque é muito longe. E é caro também, né? E caro. Porque E às aí, vezes tu cobra do cliente, mas às vezes não pode, né? E fica 2, 3 dias fora, porque fica a 600 quilômetros daqui. Claro. E aí ele disse que fez já 2 sustentações orais. E se sentiu altamente gratificado. Mas claro que é. Então nós temos aí, na justiça, as tecnologias que vão facilitar o seu funcionamento, como já funciona bem na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, e a Justiça Estadual está a caminho, e estará em breve no mesmo patamar dos demais 2 órgãos jurisdicionais. Depois que digitalizar os processos, depois que indexar os processos, nós vamos ter seguramente uma agilidade maior. Para isso tem que ter investimento em capacitação do servidor público, como hoje existe na Justiça Federal. Todo o funcionário público federal está capacitado a trabalhar no EPROC, assim como também está capacitado para trabalhar o servidor da Justiça do Trabalho, assim como estará logo ali na frente o servidor. Sim. Nós temos, quem não quer a ampliação desse debate do sistema judicial online, nós enfrentamos as resistências. As resistências são duras, né? No sentido de dizer de que isso não teria. Eu fiz uma anotação aqui de um autor muito importante, Max Planck, que é um prêmio Nobel. Ele era um cientista de física. Ele disse uma coisa interessante no seu discurso, quando ele levantava as novas teorias, as novas tendências naquela época do mundo. Sim. E ele disse isso aqui, que eu anotei, que eu achei fantástico, nas leituras da madrugada que a gente tem às vezes. E assim diz, abre aspas, ele diz, uma verdadeira obra científica, uma tese científica, né, muitos se opõem a ela. Né? Ou seja, ela é questionada. Sim. Mas ela diz que esta teoria, ou esta nova forma de viver, vai triunfar porque ao longo do tempo os seus opositores falecerão. E as gerações, vejam só como ele coloca, e as gerações que estão sendo criadas com esta nova visão vão adotá-las. E as resistências sumirão. Eu não quero que as pessoas morram. Né? Eu não quero. Ele mas foi é muito uma coisa radical. para o futuro, mas é uma coisa para o futuro, né? É o futuro. Isso. Então, essas resistências são pessoas que são apegadas muito ao sistema tradicional, claro. E que têm medo, muitas vezes, anos, né, de trabalhar de uma forma tradicional. E tem muito, digamos assim, receio. Hoje eu posso dizer seguramente, sim, Ana, de que dentro da advocacia gaúcha nós temos 65% de advogados já inseridos nessa nova revolução tecnológica da justiça, tá? No sentido de estarem... Muitos nasceram já dentro dessa discussão, sim, desse debate, muitos já estão aplicando este debate, e nós temos uma gama que não aceita, e que, de alguma forma, a OAB tem feito de tudo através do Felipe Malma, que começou com o Miguel esses colegas. O Carlos Albornoz e o Miguel Ramos capacitaram mais de 60 mil advogados quando iniciou o PJE. Sim. Para poder trabalhar num simples processo eletrônico. E nós estamos fazendo isso nas plataformas digitais existentes dentro da OAB para ensinar a mexer no processo eletrônico. Então, mexendo... muito bom. Eu fiz já o curso com o Dr. Miguel Ramos. É bom, a gente sempre aprende alguma coisa, ajuda... Sim. É ótimo. Então a gente evolui, né, bastante nisso. Claro, isso. Tem que procurar. E esses avanços são ideias de avanço. Não há como nós não abrir, digamos assim, deixar a tecnologia de lado e viver não tem como. no passado. Não há mais. Então nós temos que vencer isso através da informação, dizer que isso vai facilitar o exercício do acesso à justiça, vai facilitar o exercício do acesso também à justiça, principalmente nessa temática. E aí nós temos que trabalhar e amadurecer. O mundo está assim. Existem várias e várias tecnologias hoje no mundo trabalhando dentro da justiça online. Que muito
nasce da lei de Moore, né? Gordon Moore, que em 65 Sim. dizia que o poder de processamento no mundo seria 3 vezes mais, hoje é 100 vezes mais. Então a gente consegue processar muito. Então essas ideias, elas trazem esses conhecimentos básicos que nós temos que ter para avançar dentro do mundo tecnológico. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, aí nasce o problema da advocacia virtual. Isso que a gente está falando, a gente poderia fazer um seminário em Arques de uma semana, Sim. tratando de um direito comparado com como é que está funcionando a justiça online nesses países, né? Tu sabe que na Austrália, só fazendo um parênteses, agora estava lendo esses dias, os aborígenas são uma tribo que fica distante da civilização, e a corte australiana fez um estudo para que a justiça online chegue a eles dentro das suas realidades. E eu fico pensando aqui como nós não poderíamos fazer isso com os índios também, que muitas vezes têm dificuldade no Brasil de chegar e ter acesso à justiça. E muitas vezes sequer vivem, porque são mortos. Claro. E talvez o judiciário poderia, como o judiciário australiano, criou toda uma plataforma específica, levando em consideração a cultura desta tribo que faz a história australiana, que é um continente, como todos sabem, gigantesco, Sim. e criando essa justiça dessa forma. Então, é fundamental esse debate também de aproximação, usando a tecnologia para facilitar o acesso à justiça. Mas nós temos no Brasil, vamos ficar um pouquinho no Brasil, alguns problemas para a advocacia, né? Não só para a advocacia, mas também para a estrutura digital online. Está constatado que no estado do Rio Grande do Sul nós temos 4 subseções que não chegam sinal de internet. Não tem internet, doutor? Não há internet. Os advogados têm que se deslocar ou ter um rádio transmissor. Sim. Se nós tivermos Eu desconheci esse problema, desconheci. Se nós tivermos uma justiça online, isso vai gerar exclusão. Claro. Como já está gerando nos procedimentos que nós já temos hoje, que é através da sustentação online, Sim. Né, do Tribunal de Justiça ou das ações de pequenas causas. Nós temos ainda 40% de advogados que relutam com a justiça tecnológica. Olha, o doutor Diogo Marçal está perguntando, nem o 3G funciona pelo jeito, não, né, doutor? Não há sinal. Não há sinal. Não há sinal em Porto Alegre. Aqui, se a gente for ver, determinado momento não há. Não tem mesmo. Isso fez com que a gente andasse aí pelo interior do estado, e isso a gente só conhece porque a gente vivenciou isso de carro, claro. E muito. E como a pandemia impossibilitou que nós pudéssemos ter acesso, eu me reuni com 106 presidentes, através da Dr. Jorge Fara, que trouxe aí toda a organização para que a gente pudesse estar junto com eles. Ficamos 3 meses ouvindo a advocacia, apareceu coisas difíceis, de uma advocacia fragilizada em tempos de pandemia. Então nós temos também colegas advogados que têm o analfabetismo digital. Então nós temos a obrigação de ajudá-los a entender Sim, tem e alfabetizar digitalmente. Já salvamos vidas, eu quero te dizer isso. Colegas em depressão, dentro do sistema do PJE, principalmente, na Justiça do Trabalho, que queriam parar de advogar ou que estavam escravizados, pagando uma pessoa para fazer um serviço para fazer. Isso eu conheço vários colegas que viraram assim, dependem de alguém para fazer o trabalho dele, né? Então é muito complicado isso, sabe? Então nós temos o problema do sinal, que é muito precário nesse país. Nós temos, vamos trabalhar no Rio Grande do Sul, realidades territoriais diversas. Tem cidades que não pode ser como, por exemplo, Caxias, que é um grande polo. Tem cidades que são pequenos polos e não têm a tecnologia apropriada. Difícil, se sentem excluídos. O analfabetismo. Né? Impor uma justiça digital online, nessas circunstâncias, com procedimentos, é exclusão da parte ou da cidadania da advocacia poder usar. Isso mais ou menos que nós temos vivido hoje, que são os procedimentos das chamadas audiências virtuais. Sim. Em que nós temos visto, e eu visto relatos de colegas advogados em que os magistrados determinam que que eles façam as audiências com testemunhos no escritório ou que eles sejam responsabilizados
intimar as testemunhas para trazer para a audiência virtual. Isso não é papel da advocacia em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Em qualquer jurisdição do mundo, o advogado ele faz parte do sistema jurisdicional na sua função específica de representatividade. Agora, ele não pode estar responsabilizado com as testemunhas. Sim, com o andamento daquela audiência, exatamente. Isso cabe ao Poder Judiciário. Hoje eu estava numa reunião com a região das Missões e um colega disse que o juiz intimou sexta-feira para uma audiência hoje à tarde com a questão de uso capião de testemunhas que moram do interior do interior. Não tem como. Como é que vai chegar? Não, mas é o senhor que tem que fazer isso. Não, não é. Isso tem que terminar essa cultura. Não se pode permitir, né, de que o advogado seja o responsável para a construção de uma audiência virtual. Sim. Dentro de um cenário difícil de intimação de testemunhas. Isso eu quero dizer com isso de que os juízes desse avan e tem que ser responsável pelo acesso da testemunha à tecnologia também, né? Até que muitas vezes ela não tem. Então, consequentemente, claro. Então veja bem, então o judiciário não pode cobrar da cidadania isso. O Poder Judiciário ainda tem na sua história uma tecnologia muito avançada porque é pública. Claro. E o privado somos nós, que muitos colegas não têm nem tem tecnologia acesso para isso. E a OAB tem servido para as 270 salas poder dar essa disponibilidade. Então, isso mata o avanço da justiça online. Essas imposições, essas incoerências, essas pressões, isso mata, isso faz com que as pessoas sintam receio, vejam que essa justiça não funciona e que, acima de tudo, o advogado seja, em vez de ser um trabalhador de representação da voz da cidadania, ele passa a ser um coadjuvante do setor administrativo que cabe ao judiciário fazer. Querem que ele seja um funcionário da justiça, né? Então imagina como será uma justiça online nesses confrontos no Brasil. Temos que amadurecer muito, como a Inglaterra, Estados Unidos, na Austrália, por exemplo. Sim. Então a justiça online, para ela ser operante, nós temos que vencer algumas barreiras básicas. Primeiro, sim, a justiça online tem que ser feita pela justiça, né, doutor Breyer? Pelo Poder Judiciário, não pelos advogados. Eles são uma parte. Não pelo advogado. É isso mesmo. E aí as nossas prerrogativas, nessa questão virtual, coloca-se em risco muito. Isso que eu estou trabalhando com toda a minha diretoria, com todo o comitê de crise, os 106 presidentes, nossos conselheiros, as nossas comissões têm dado duro, muito duro, para tentar vencer as dificuldades. Claro. Não está tudo ruim, não. Muitos lugares as coisas estão funcionando bem, porque o servidor é capacitado, porque o servidor tem boa vontade. Sim, como tudo. Porque todos querem colaborar. Né? Há lugares que está tudo parado, porque o servidor não movimenta o sistema. Sim. Por exemplo, do EPROC, que é uma coisa básica. Então, como, consequentemente, nós vamos ter, na essência, né, uma justiça online? 100%. É difícil, é muito difícil. Então, acho que nós estamos nos avanços de etapas. Eu vejo que hoje a justiça online está na etapa dos procedimentos de intimação por WhatsApp, daquilo que nós estamos usando as plataformas tecnológicas para as sustentações orais virtuais e as sessões de conciliações virtuais. Temos que avançar muito nas questões das audiências virtuais. Isto não está claro como está sendo procedido. Isso estão impondo à advocacia que tome conta das testemunhas. Isso perde o critério da impessoalidade e da credibilidade. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, entramos com um pedido de providências no CNJ, que é o pedido 340, que determina que as testemunhas sejam ouvidas dentro do foro. Claro. No mínimo, a testemunha dentro do foro perante uma autoridade. Está lá, e isso reverberou para o Brasil todo. Aliás, como nós fizemos no mês de maio, o pedido para que os tribunais pudessem abrir, porque o CNJ disse que os trabalhos presenciais não poderiam. E nós demonstramos que o Rio Grande do Sul tinha diferenças, em virtude da pandemia, etc. São peculiaridades. E abrimos. Então, o Rio Grande do Sul foi 2 vezes pioneiro no Brasil. Primeiro, abrir a justiça. Segundo,
que a Justiça tem 90 dias para fazer com que as salas dentro do foro possam estar dentro da segurança sanitária. Sim, e a testemunha adaptadas. ser ouvida dentro do foro. Já oficiei as 3 corregedorias, as 3 presidências sobre essa resolução. E que os tribunais, de alguma forma, têm que fazer isso, para que se tenha audiência. Claro. Não podemos aceitar jamais esse faz de conta de uma instrução de testemunhas fora do foro. Não posso compactuar com isso. Não tem como. Mas também, É uma assim, insegurança total. É muito, na minha opinião, minha singela opinião, né, doutor? Mas tu sabe, Fala, só para doutor. eu tô com muita informação, quero ver se eu consigo. Mas mas também tem muitos advogados, né, que tem uma realidade, que as 2 advogados querem fazer audiência, não se importam com a testemunha no escritório, dentro de um ônibus, como eu já vi depoimento de uma pessoa que deu uma testemunha dentro de um ônibus, numa audiência de Todo instrução. mundo ouvindo? Pois é. Mas era... Então... Ai, difícil, né? Eles querem. Querem. E aí a OAB não tem o que fazer. Claro. Sim, era às vezes- conveniente para ambas as partes. Então acho que fica muitas vezes, talvez aí, para que o advogado ele sinta dentro da sua causa, né, ele veja que eu vou poder fazer uma audiência virtual. Não é algo Sim. que possa ser em risco aí a credibilidade. É um caso simples, vou conseguir resolver. Ele tem essa liberdade. O que cabe ao OAB é dizer dos problemas que a gente possa ter no futuro, quando isso for sedimentado do jeito que está sendo, em que o advogado muitas vezes não está sendo ouvido devidamente, ficar a rotina isso. E aí quando tiver os casos complexos, por exemplo, uma coisa que está me preocupando agora, Ana, é que estive no CNJ virtualmente, acompanho permanentemente as sessões, a Tânia Rexigel, a nossa conselheira, está nos ajudando muito nessa questão, é que as audiências de custódia, estou avisando a todos que estão nos ouvindo agora, eles querem fazer virtual. Num lugar onde a polícia é violenta nesse país, Sim. num lugar em que a pessoa é presa em flagrante e é colocada, sabe aonde, numa sala, para falar com o magistrado online, É difícil. ele não vai dizer que foi torturado, ele não vai dizer que sofreu violência e vai confessar o crime. Eu não estou dizendo que todos serão assim, que todos os policiais são violentos, não digo isso, mas nós temos vários vídeos que estão no YouTube e notícias mundo afora da violência. E cadê a credibilidade que nós conquistamos e que eles querem fazer voltar à discussão no CNJ sobre a justiça online nas audiências de custódia? Então, vejam bem, Eu fiquei sem som aqui. Agora melhorou. Tá. ela que a justiça online, né, ela é uma justiça importante, desde que respeite procedimentos, que facilite a vida das pessoas em determinadas matérias, que respeite princípios da legalidade, que respeite princípios de ética, que respeite princípios de moral, que respeite princípios principalmente de orientação constitucional, essas cortes online, Sim. e para determinadas matérias de conflito. O Brasil tem isso hoje engatinhando. Muito pouquinho. Nós estamos ainda nas tecnologias primárias, que são aquelas tecnologias do processo eletrônico, das audiências eletrônicas e, acima de tudo, também das comunicações eletrônicas. Nós estamos começando a isso, que é sair do tradicional, que é a ativação do papel, do oficial de justiça, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Tá? A advocacia está mudando também do tradicional para o virtual. E a advocacia para o virtual, ela também tem na sua essência uma facilidade muito grande. O acesso ao tribunal, o acesso à jurisprudência, o acesso a um julgamento que ele tem a sustentação em tempo real, um acesso a uma audiência de conciliação e que seja respeitado nas audiências virtuais suas prerrogativas. Estamos engatinhando nisso. O Tribunal de Justiça
louvo o esforço deste presidente, Voltaire, e toda a sua equipe, que está dedicado 100% em deixar os processos físicos se tornarem eletrônicos para dar o passo seguinte, junto com toda a sua equipe, para esses casos de uma justiça online que possa, através de uma plataforma, já abrir alguns espaços para diminuir processos, para ter uma solução melhor de conflito, como tem tido nos conflitos presenciais, que são aquelas métodos de soluções de conflitos. Vejam bem, estamos muito atrás de países europeus e americanos, mas as cortes online, sem dúvida nenhuma, é o futuro. O futuro que todos esperam e que todos necessitam nesse sentido. Aqui e, consequentemente, nós temos que vencer as culturas tradicionais. Agora eu vou só dar uma opinião aqui que o doutor Rodrigo Musselin colocou. Sustentação online nunca é a mesma coisa que a presencial. Eu discordo. Eu acho que a sustentação, quando a oral, funciona quando é online, assim, né, ao mesmo tempo. Não... Eu não sei. Eu já tenho outra opinião. Talvez alguns meses atrás eu tivesse uma opinião diferente. É que, na verdade, a gente tem que mudar do tradicional, né? E como aquele colega que nunca fez tentação presencial porque estava tão longe, ele ficou contente, conseguiu levantar uma questão de ordem e tirar o processo de pauta. Online. Sim. São culturas. Né? Eu entendo porque eu sou um homem que nasci numa alta cultura. Claro, todo mundo. É difícil, né? Só as novas, os 52% de advogados que são jovens que vivem nesse mundo, transitam no mundo virtual. Que já nasceram nesse mundo, é diferente. Aqui a gente tem uma questão da doutora Solange Oliveira, ela está colocando uma testemunha, está na Argentina. E um processo em Santa Catarina, é possível que seja ouvida essa testemunha de lá? Online? Respeitando os protocolos de carta rogatória, sim, mas tem que respeitar os protocolos de carta rogatória. Mas vai ter que ter a carta rogatória, né? Que pode ser online. Tudo isso. Que pode ser online. Que vai ser mais rápido do que mandar para o Supremo. Pode mandar para o online. Imagina. O online manda do que a correspondência, enfim. As operações de lavagem de dinheiro e combate à criminalidade organizada no mundo estão interligadas. Hoje, os acordos e convênios internacionais de cooperação no combate ao crime organizado estão todos por e-mail. É tudo muito rápido. A tecnologia facilita. Sim. Então, esse é o discurso. A justiça facilita. O que não se pode é criar problema. E acho que o maior problema nesse momento, por parte de alguns do Poder Judiciário, não de todos, a grande maioria não está nessa batida, é a questão de impor audiências virtuais. Sim. Quando o advogado não tem condições de realizá-lo. Aqui a minha auxiliar, Terezinha, está me dizendo que nós já temos uns 5 minutinhos para fechar 1 hora, doutor Breyer. Acho que 3, hein? 3 minutos estou vendo 3 horas, que eu estou colocando 3 minutos. Então, agora as lives não caem mais depois de 1 hora, mudou? Mas é que se a gente for até o prazo máximo de 4 horas, sim, também é demais, né? E depois, sim, a gente tem a dificuldade para baixar esse vídeo e colocar no YouTube, se ele ficar muito grande. Então, acho que a gente pode ficar mais uns minutinhos e finalizando. Não sei o que o senhor acha. Não, acho que está bem. Acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Que eu acho que vai dar outra live, mas é uma pergunta minha, tá, doutor Breyer? Assim, com toda essa virtualização, os processos vão passar a ser online, tudo a gente faz, né? Não precisa mais estar no escritório, nem no fórum, pode estar na praia e fazer os processos. Eu quero saber como é que ficam as férias dos advogados. O que é que o senhor me diz? Isso aí depende da banca. Se nós temos grandes escritórios, tem que fazer o ponto virtual. Agora o advogado sozinho... Me refiro, vai fechar o judiciário? É isso que eu quero saber. Segue fechando, tendo os recessos, ou a tendência é não ter mais? Acho que pode ter um recesso, tem que ter um recesso de final de ano. Uma conquista da advocacia, foi as férias da advocacia, que nós não tínhamos, e foi iniciado aqui. Que a gente nunca teve, Nunca teve férias, e agora a gente tem por lei, né, através do presidente Lamatti. Exatamente, foi uma conquista importantíssima. Foi importante. Então, abrir mão disso é complexo. A minha dúvida é essa, eu acho que só para os casos de urgência, os casos de cautelares, coisas criminais, isso não fecha nunca. Eu vou te dizer que minhas férias é difícil, porque a advocacia criminal sempre surge coisas rápidas, assim. Mas as partes, aquelas de justiça civil, trabalhista, elas podem, né? Os processos, aquelas de andar, né? Mas isso a gente pode se rever, né?
O problema é que uma nós questão podemos que- usar tecnologia não para substituir, mas para dar condições para processar e automatizar toda essa imensidão de dados que nós temos para facilitar. E aí não precisamos de tantos e tantos homens e mulheres trabalhando, mas sim utilizar a tecnologia, o robô, para poder nos ajudar. Nada se exclui nisso. A única coisa que o advogado vai ter, que nunca teve na vida, que ele vai ter que fazer, é estudar princípios de tecnologia. De tecnologia, sim. Para saber como interpretar algoritmos, Algoritmos, como é que a gente vai interpretar isso, como é que nós vamos saber das questões de plataforma, como poder trabalhar, para saber se inserir nesse mundo tecnológico. Isso sim, nós vamos ter que, todos nós, como eu, enfim, a todos, Sim, se alfabetizar, é uma nova matéria a ser estudada, alfabetizar virtualmente. Mas tem que ser estudada. Eu estou preparando psicologicamente para isso aí. Isso. Não só nós, os juízes, servidores, todos, Todo mundo, também. todo mundo. Aí é todo mundo, não só os advogados. Que mais? A minha questão está solucionada, então. Segue as nossas férias. Segue. E aos vamos trancos tentar. e barrancos. Aos trancos e barrancos. Com pandemia e tudo, né? Mas, tudo. Sim. Enfim. Por exemplo, eu estava vendo aqui uma coisa que funciona muito bem na Inglaterra, na Justiça Online, que eu estava lendo aqui uma jurisprudência deles, da corte, é a relação condominial, que tem N conflitos isso. Sim. As relações. E isso eles criaram uma plataforma de bancos de dados e, consequentemente, apresentam as soluções para as partes que, sem o contato com o juiz, trazem o seu problema. Sem audiência, sem nada, utilizando banco de dados e, acima de tudo, utilizando a legislação e a advocacia trabalhando. Isso que é importante. Não vai ser substituído isso. Não tem como substituir. Isso aí não tem, doutora. Eu sou bem crente que os advogados não tem substituto para gente. Não adianta. Não terá. Não tem robô que nos substitua. E a palavra e o raciocínio, é o raciocínio jurídico, não tem, né? Não adianta. Os robôs podem ser treinados, programados, mas o raciocínio é difícil. Isso é só humanidade. Só vamos ter que nos adaptar com os princípios de tecnologia. O que a gente tem é isso aí, se adaptar. E aí, para isso, são temáticas que a gente tem que estar relacionado ao princípio da legalidade, aos princípios constitucionais, e a questão ética dentro da inteligência artificial, que é um outro tema que a gente pode voltar numa outra live e falar sobre a inteligência artificial no direito. Perfeito. E os princípios importantes para limitar esse tema que é tão amplo. A doutora Sulamita falando, o IARGS já está se modernizando, com certeza. O IARGS não ficou de fora da modernização. Isso foi muito legal, né? Que a gente conseguiu, o Instituto conseguiu. Muito legal. Eu quero dizer para vocês que também o doutor André Sontag, o doutor Fara, a Fabiana e a Regina, nós conseguimos, através do grupo de crise, também informatizar toda a OAB. Hoje a OAB toda está com todos os seus processos físicos digitalizados. Maravilhoso, né? E os julgamentos das câmeras já são todos digitais, então nós já temos tudo digital. E eu quero ver se nós conseguimos entregar na minha gestão ainda um aplicativo, uma plataforma que, pelo celular, o advogado em qualquer lugar do mundo possa fazer inscrição, assistir cursos da ESA, marcar consultas pela Caixa, solicitar assistência de prerrogativas, tudo numa única plataforma. Hoje nós estamos fracionados, mas eu quero fazer uma junção e facilitar, porque a tecnologia facilita. Exatamente. Perfeito, doutor Ricardo Breyer. Agradeço, em nome da doutora Sulamita e de toda a diretoria do IARGS, a sua participação, a sua presença, as palavras de coragem e de ensinamento. E já fica convidado para uma próxima, então, sobre a inteligência artificial. Vamos conversar. Vamos marcar, né? Com certeza, vamos marcar. Acho que sim, porque né? Tudo indica, as lives do IARGS seguem no próximo ano. Mesmo que a gente volte ao ambiente, né? Físico, segue no virtual também. As informações que eu tenho é que não são boas, nós não temos no primeiro semestre do ano que vem ainda riscos, né? E aqui nós vamos viver o que já estamos vivendo em vários fóruns que nós estamos vendo
de juízes, advogados, partes e servidores contaminados. 3 ou 4 fóruns fechando em virtude de contaminação, e nós vamos viver isso agora, em pleno verão. E nós não podemos negar. Muito difícil. Nós não podemos negar, nós temos que ter máscara, nós temos que ter distanciamento. Eu me preocupo muito com tudo isso. Resiliência, eu acho, né? Resiliência. Quinta-feira, resiliência, porque a vontade que a gente tem é de sair correndo e dizer acabou, chega, não aguento mais, mas não dá, não tem, né? A Terezinha aqui mandando eu dizer a próxima live de quinta-feira, dia 19, vai ser com o Dr. Paulo Torelli. Ele vai falar sobre a reforma administrativa e a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020. Então, convido a todos que participem da próxima live na quinta, dia 19, também nesse horário das 20 horas. Tá certo, doutor? Acho que por aqui vamos nos despedindo, porque senão a gente vai começar a chorar daqui a pouco dessa coisa da pandemia. Esperança. Vamos ter esperança, isso aí. Só de dizer que o filho do IARCS, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, amanhã completa 90 anos. Né? Que maravilha! O Conselho Federal da OAB completa amanhã 90 anos. Parabéns, parabéns ao OAB. Nasceu do ventre do Instituto dos Advogados do Brasil. E Leonardo Macedônia foi o nosso primeiro presidente da OAB, e que era também do Instituto dos Advogados. Presidente do Instituto. Isso mesmo. E amanhã, mais do que nunca, amanhã vai ser um artigo meu publicado, que nesses 90 anos nós temos que refletir sobre a independência institucional. Perfeito. O que significa dizer isso? Uma OAB distante da política, apartidária, defendendo os interesses da cidadania. A OAB é da cidadania, a OAB é dos advogados e a OAB é do Brasil. É do Brasil. Isso é fundamental a gente manter isso. E vamos manter, seguindo aqui no Rio Grande do Sul. Assim, ó, a distância, palmas, isso eu sinto muita falta da gente poder bater palmas para as pessoas nos eventos que a gente sempre participou ao vivo, né? Mas assim, distante, lhe bato palmas e agradeço a participação e as palavras de sapiência maravilhosas. Muito obrigada e até a próxima. Vamos terminar então? Vamos, um abraço a todos e seguimos aí. Não desistam, a advocacia é algo belo. Exatamente, isso mesmo. Persistência, colegas. Vamos em frente. Doutor, até beijo estou lhe mandando, já estou impossível. Uma boa noite e até a próxima. Vou desligar contigo então. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Colegas, muito obrigada pela participação de todos. Convido para assistirem a próxima live de quinta-feira com o Dr. Paulo Torelli, que vai ser excelente, e com a mediação da Terezinha Tarcitano. Uma boa noite a todos.